Crime contra a mulher, quando uma mulher é assassinada, quando é homicídio e quando é feminicídio. Nada, mas por que vocês estão falando isso? Porque é o seguinte, os dois termos dizem respeito a crimes contra a vida de uma mulher. Durante essa semana, eu e o meu diretor, o Márcio Tchex, nós ficamos debatendo muito isso quando o pessoal do Teatro Magó, dos 3 anos da morte da Magó, tratou o caso como uma manifestação contra o feminicídio. E aí muita gente mandou mensagem aqui para a TV dizendo, opa, lá não é feminicídio, porque o criminoso não tinha relação com a vítima. Foi um ato que aconteceu de lugar. Mas o seguinte, quando o ato é cometido exclusivamente pelo fato da vítima ser mulher, pode ser tratado como feminicídio, onde o criminoso tem uma pena maior? A gente vai trazer essa resposta para muitas dúvidas que principalmente muitas mulheres têm. Letícia Freitas conversou com operadores do direito para a gente entender melhor essa diferença, o que pode significar na tipificação penal lá na frente. Nader, o que é a tipificação penal? É o enquadramento jurídico a qual o criminoso vai ser condenado. Vamos conferir? Pode rodar. O homicídio está previsto no artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Significa matar alguém com uma pena de 6 a 20 anos e ele é um dos crimes que nós chamamos de crimes de ação penal pública incondicionada, ou seja, quem vai mover essa ação penal é necessariamente o Ministério Público. Existe o homicídio culposo e o homicídio qualificado. Neste caso, é quando o autor do crime tinha a intenção de matar. O feminicídio é um homicídio qualificado, onde a vítima é uma mulher que sofria violência doméstica ou discriminação de gênero. Isto é, a mulher é morta simplesmente por ser mulher. Cássia Juliane Aragoso, de 43 anos, foi assassinada por um homem que seria o ex-companheiro e que não aceitava o fim do relacionamento. O crime aconteceu em Colorado, no noroeste do Paraná. Vanusa Pereira da Silva, de 25 anos. O corpo dela foi encontrado dentro de uma geladeira. O caso foi em Janiópolis, no interior do estado. Cláudia Mário da Silva de Jesus, de 37 anos, foi morta a tiros em Sarandi. O suspeito seria o companheiro. Esses foram alguns dos casos registrados no ano passado aqui no Paraná. Essas 3 mulheres foram mortas pelo homem que se relacionavam. 80% das vítimas de feminicídio são mortas pelo ex ou atual parceiro. Mas eles não são os únicos a cometerem esse crime. Pode ser o pai, o irmão, o namorado, um companheiro, um ficante. Ela exige, né, que tem na violência doméstica, né, a gente tem essa exigência de que tenha ali algum vínculo ou familiar ou afetivo, né? Mas são vários os autores. E aí, quando a gente vem falando do feminicídio, não necessariamente existe esse vínculo amoroso ou familiar, porque o feminicídio ele pode ocorrer também com outros autores, né? Desde que a motivação ela seja em caráter da mulher, de ser uma mulher, né? Quando o criminoso é considerado culpado por homicídio, a pena é de 6 a 20 anos. Sentença que praticamente é dobrada se for por feminicídio. Neste crime, a pena é de 12 a 30 anos. Existe uma ideia de que, aumentando as penas, pode haver uma maior eficiência no tratamento desse problema e, ao mesmo tempo, diminuir essa situação que ainda é, infelizmente, muito grave no nosso país. Violência contra a mulher, esse estigma, né, de sermos diminuídas em razão da nossa própria existência, da nossa própria essência como mulher, infelizmente é uma realidade. Então a gente vê um número crescente, né, das denúncias e de casos,
Então, a nossa ação, ela precisa ser efetiva para combater e para fazer esse enfrentamento. Por dia, 4 mulheres são vítimas de feminicídio. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 700 mulheres foram mortas no ano passado. Isso só no primeiro semestre de 2022. No mesmo período, a Central de Atendimento da Maria da Penha registrou mais de 30 mil denúncias de violência doméstica. É por conta dos casos de agressão que existe a Lei Maria da Penha há 16 anos. Já a Lei de Feminicídio existe há 8. O termo para esse tipo de crime surgiu em 2015 e é para todas as mulheres. A legislação se aplica, para as mulheres trans, tanto a Lei Maria da Penha quanto a Lei do Feminicídio, então vai ser aplicado sim para as mulheres trans, porque a gente utiliza essa expressão mulher trans, mulher cis, exclusivamente ali na hora de estudar e até por um reconhecimento mesmo, mas somos todas mulheres, então na hora de fazer a aplicação da legislação, a gente vai utilizar apenas a expressão ali mulher, porque se ela é cis ou se ela é trans, não vai fazer diferença, desde que a motivação do crime tenha aí esse fundo, de violência doméstica ou em razão de ser uma mulher. Ou seja, eu acho que agora ficou claro para todo mundo. Nader, teve uma moça em Sarandi que foi morta e a gente falou ontem aqui. Por que ela pode ter sido feminicídio? Porque a morte dela pode ter relação com alguém que tinha convívio. Ok. Mas e aquela outra mulher que foi morta em Sarandi antes dela, que foi o primeiro homicídio que aconteceu em Sarandi? Mulher. Ah, tá. Aquele lá é homicídio. Por quê? Porque a morte dela não foi em razão do gênero, de ser mulher. Segundo investigações, a morte dela pode ter relação com outras coisas. Um exemplo, tráfico de drogas. Então, quando uma mulher é assassinada, e o crime dela tem relação com crimes, com tráfico de drogas, com outras situações que não envolvam o fato dela ser mulher, mas poderia ser um homem, também seria assassinado da mesma forma? Tá entendido. Homicídio, e aí com as suas qualificadoras, sendo tipificado em determinadas situações, e algumas pessoas dizem, nada, mas dependendo da tipificação, tem bom comportamento, é 6 anos. Depende muito do que a justiça imputa, da quantidade de pena aplicada, da situação, não é bem assim não. No caso do feminicídio, não é bem assim. Nader, então no caso da Magó, é feminicídio? Sim. Se fosse um homem que estivesse banhando-se na cachoeira, esse homem teria sido atacado e violentado? Pode ser que sim, pode. Mas 99% das vezes não. O cara iria passar por você, te cumprimentar. E aí, maluco? E aí, irmão? Beleza? Beleza? Na faixa? Tamo junto, é nóis. É assim, não é? Mas o fato de ser uma mulher, ela foi atacada, foi violentada e foi morta. Ou seja, foi morta em razão do gênero. Sendo em razão do gênero, é feminicídio. É um pouco complexo, mas assim você consegue entender melhor quando um crime é ou não feminicídio. Porque muita gente vê um crime contra a mulher e automaticamente aponta sendo feminicídio, buscando uma pena maior, a qualificadora, que hoje o Código Penal estabelece para o feminicídio, né? Mas nem todo crime contra a mulher é feminicídio. Mas crime contra a mulher em razão do gênero é feminicídio. Vamos que vamos? Antônio do Solucionador tem um recado para